Igreja. Então é interessante, algo que existe há tanto tempo, mais de 2000 anos, e algo que ainda gera tanta confusão. A gente não consegue conceituar direito, a gente não consegue fazer com que o mundo olhe para a Igreja de Cristo Jesus e que observe na Igreja de Cristo Jesus o grande chamado do nosso Mestre. Igreja. É algo complicado, mas é bom. É algo difícil, mas é legal. É algo que abençoa a nossa vida, é algo que faz com que nós dediquemos o nosso tempo para que seja realizado, mas não é uma ideia nossa. A igreja é uma ideia do próprio Senhor Jesus Cristo. Se você observar por que Jesus Cristo ele inicia a igreja, é porque estava havendo uma ruptura, uma mudança na maneira que Israel adorava, na maneira que Israel se portava na presença de Deus. Ou seja, com a presença de Jesus Cristo, o Deus encarnado, Israel precisou mudar a sua maneira de adoração. Agora eles não iam mais a templos adorar ao Senhor. Agora eles não precisavam mais estar simplesmente sacrificando na presença do Senhor. Não, tudo isso Cristo já fez. Tudo isso foi cumprido por Cristo Jesus. O cristianismo, a igreja de Cristo Jesus, iria adorar de uma maneira diferente da maneira que Israel estava adorando. Por isso que Deus levanta os apóstolos, por isso que Deus levanta o apóstolo Paulo, porque toda mudança de paradigma, toda mudança numa geração precisa de homens e mulheres que façam uma exegese cultural, que compreendam as nuances de Deus na história, para que possam conduzir o povo. Nós hoje vivemos um momento muito especial também, meu irmão. A nossa maneira de adorar ao Senhor, a nossa maneira de cultuar ao Senhor, depois dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, ela vai ser alterada, vai ser diferente, não vai ser mais da mesma maneira. Talvez nós vamos precisar nos acostumar a adorar sempre de maneira híbrida agora, ou seja, pessoas no templo e outras pessoas fora do templo. Nós vamos precisar repensar como nós vamos celebrar ao Senhor. Nós não vamos mudar em nada dos conceitos bíblicos que Ele próprio estabelece. Agora a forma vai precisar mudar. Se você não estava ainda atento à internet, eu acho incrível que em 2020 eu ainda veja pastores falando que a internet é do diabo, por exemplo. É complicado esse processo. Nós vamos precisar nos adequar. Nós vamos precisar mudar a nossa maneira de ver a igreja, para que a gente possa, então, continuar pregando Cristo Jesus nessa geração. Mas do que a gente pode abrir mão? E do que a gente não pode abrir mão? Nós não podemos abrir mão dos nossos paradigmas, dos nossos dogmas, da nossa doutrina, coloque o nome que você quiser. Nós podemos mudar a forma. Então, nessa noite eu quero falar com você sobre essa doutrina, sobre esse conceito. Qual a visão que a Bíblia nos fala sobre a igreja? 4 atos, 4 passos, 4 ações que nós precisamos ter, 4 movimentos que nós precisamos ter se nós somos a igreja de Cristo Jesus. Para isso, abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler um texto bem conhecido dos irmãos, e é sempre um desafio para o pastor pregar num texto que todo mundo prega, um texto que todo mundo tem opinião. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos.
Contexto para que você possa entender o texto que nós lemos. Esse é um escrito de Lucas. Lucas é quem escreve o livro de Atos. Ele escreve a um homem chamado Teófilo. Você pode começar a discordar se é um homem ou se é um grupo de pessoas, mas nós sabemos que alguém é um grupo de pessoas chamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Então, provavelmente, Lucas estava escrevendo para pessoas do alto escalão de Roma que tinham começado a andar com o Senhor. Ele escreve o seu evangelho, o evangelho de Lucas, para mostrar para aquele homem ou para esse grupo de pessoas quem era Jesus Cristo, o que ele havia feito, ficou bom, né? O que ele havia feito, né? Para que aquele homem pudesse crer então em Jesus Cristo. Depois ele escreve Lucas 2, ou o que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, porque ele agora resume o que a igreja do Senhor Jesus Cristo faz. A primeira geração, o que aqueles primeiros discípulos fizeram depois de Cristo ser assunto aos céus. Nós temos um mau costume de interpretar os livros da Bíblia sem ler o texto inteiro. E isso que nós lemos aqui é algo precioso pelo contexto que está inserido. E o contexto que esse texto está inserido começa lá em Atos 1, capítulo 8. Atos 1, verso 8, desculpe, você sabe o que diz Atos 1, verso 8? Tem que saber, gente. De cor. Só o Nico, que é velhinho, que não lembra as coisas. Você tem que lembrar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a introdução do texto que nós lemos. Se nós lemos a conclusão de toda a perícope, essa é a introdução. Jesus Cristo começa a ensinar aqueles 12 homens, aquelas mulheres que faziam parte do primeiro grupo, dizendo: vocês precisam ter algo na vida de vocês que vocês ainda não têm. O dínamos de Deus, o poder de Deus, que é o Espírito Santo, para você ficar fazendo qualquer coisa, para você brincar de ser igreja. Não, você vai ter o Espírito Santo dentro de você, para que você seja testemunha do Senhor. A palavra grega ali é martírios, ou seja, para que você possa morrer e Cristo viver em você. Você precisa então ser cheio do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2 começa com essa manifestação. Lembra, eles estão andando no templo. Línguas descem do céu, eles começam a falar, eles começam a louvar e glorificar a Deus. Lembre que esse milagre, ele fala a respeito daquilo que os apóstolos receberam do Espírito Santo. Não tem a ver com dom de línguas. Preste atenção no que você está lendo. O texto fala que eles glorificavam a Deus na sua língua e que as pessoas que estavam no templo, elas começavam a ouvir aqueles homens falando então nas suas línguas maternas. Se existe um milagre nesse momento, é o milagre do Google Translator. Porque as pessoas falavam em português e ouviam em espanhol. As pessoas falavam em inglês e começavam a ouvir em latim. As pessoas falavam em grego e ouviam agora em a língua que você quiser. Esse era o milagre. Mas os homens na volta não entenderam. Se você ler o texto, você vai descobrir que aqueles homens que estavam lá, eles olhavam para aqueles homens e disseram: esses caras estão bêbados. Eles beberam, por isso que eles estão fazendo isso. E aí Deus movimenta o coração do apóstolo Pedro. Ele se levanta com uma maestria de quem agora tem o Espírito Santo habitando dentro dele e começa a pregar a respeito de Jesus Cristo, a quem aqueles homens tinham acabado de crucificar. E Pedro recebe na sua primeira pregação algo maravilhoso. 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas entendem a pregação do apóstolo Pedro e passam a fazer parte da comunidade da fé. Então Lucas fecha a sua história. E o texto que nós acabamos de ler é como se Lucas agora estivesse comentando, como se ele estivesse falando a respeito daquilo que tinha acabado de acontecer. E aí ele resume os passos da igreja. Primeiro verbo, primeira ação, primeiro movimento que a igreja de Cristo precisa ter quando ela está na presença do Senhor: perseverar. Perseverar.
Muitos ainda acham que a vida cristã, ou seja, você andar com Cristo Jesus, é um movimento onde você começa hoje e amanhã está tudo modificado na sua vida. As pessoas acham que andar na sua vida cristã é como uma volta de carro de Fórmula 1, onde em 1 minuto você percorre diversos quilômetros. Não, a vida cristã não é assim. Por mais que hoje você conheça Cristo Jesus e amanhã a sua vida já esteja de maneira diferente, é uma mudança radical. Porém, várias coisas vão ser mostradas e trabalhadas ao longo do tempo. Você pode ter 10 anos de vida cristã, 5 anos de vida cristã, 50 anos de vida cristã, 100 anos de vida cristã. Continuamente o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua vida. Mas nós ainda achamos que ao nos convertermos ao Senhor buscar a nossa vida do império das trevas, que amanhã as coisas estão diferentes, que amanhã tudo mudou. E é o tipo de testemunho que eu e você gostamos de ouvir, porque isso apetece o nosso coração. Isso tira de nós a ideia de termos que trabalhar, isso tira a ideia de nós de termos que perseverar. E é interessante que que Lucas fala, quando ele começa a falar sobre a igreja, que era uma igreja perseverante. Perseverava em 4 ações, em 4 linhas de pensamento. A primeira delas é que elas perseveravam no ensino, na doutrina. Ali o texto grego fala didaquê, ou seja, o ensino dos apóstolos. Uma igreja que se dedicava ao estudo. Uma igreja que se dedicava a conhecer o Deus que ela servia. Uma igreja que se dedicava continuamente a estudar a palavra do Senhor. Era algo muito complicado. Por isso que aqui a figura dos apóstolos aparece. Porque eles não tinham Bíblia. Só para você ter uma noção, hoje, um pouco antes do culto, eu chamei o pessoal da mídia da nossa igreja e falei, olha, hoje eu quero usar esta versão da Bíblia no nosso culto. Hoje é muito fácil. Você baixa um aplicativo no seu celular, você tem acesso a trocentas versões da Bíblia, em todas as línguas. Eu acho interessante, inclusive o pessoal baixa e fala assim, pastor, agora eu tenho acesso aos originais das Escrituras. E daí eu fico pensando, só falta você aprender grego agora, né? Falta só você aprender hebraico. O que adianta você ter? Parece que é algo místico, é algo sagrado. Não é assim. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, porque Jesus Cristo, quando Ele esteve sobre a terra, lembra que eu falei para você no começo, Ele ia modificar Israel, Ele ia mudar a cultura de Israel, Ele ia fazer com que Israel voltasse à vontade de Deus. E Ele não escreve no Facebook, nem tampouco no seu YouTube, nem tampouco no seu Instagram. Ele chama aqueles homens e fala assim, vocês vão caminhar comigo. Vocês vão aprender comigo, vocês vão viver comigo, para quando eu partir, vocês possam ensinar a igreja. Dentre esses homens, Pedro, Tiago e João foram aqueles que mais se aproximaram do Mestre. Por isso que João e Pedro, Tiago, ele morre logo no começo do livro de Atos, mas Pedro e João se tornam referência da igreja. Eles conheciam a Jesus. Então a igreja, para se portar, precisava parar para aprender o que os apóstolos tinham a ensinar. Nós precisamos aprender a ser perseverante no ensino, meu irmão. As pessoas passam a vida cristã e não buscam conhecer as Escrituras. Não leem as Escrituras. Ao preparar essa mensagem, me deparei com algo muito tocante. Uma pesquisa que fala que 50% dos pastores americanos não leram toda a Bíblia. E são pastores. Uma pesquisa americana que fala que o tempo devocional do cristão na semana não passa de 15 minutos. Como é que você vai conhecer Deus? Nós criticamos e vivemos agora a semana da Reforma Protestante, um dos grandes dogmas da Reforma, privilegiar, conceder ao povo o privilégio de estudar as Escrituras. Porque o povo ia para as missas e não entendia nada. Tudo em latim. Só os padres tinham acesso aos textos sagrados. A reforma vem e coloca a Bíblia na mão do povo. Nós precisamos voltar a uma reforma.
Porque hoje nós estamos tendo o privilégio de ter a Bíblia em todas as versões, mas não estudamos a palavra do Senhor. Segunda ideia de perseverança que o texto fala, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão, palavra grega ali, koinonia, algo que você conhece muito bem. Tá junto, tá próximo, viver com as coisas em comum. Sabe por que Lucas coloca que é necessário você perseverar? Porque é complicado. É complicado. É muito legal. Eu gosto muito de fazer casamento. E Deus já me deu o privilégio de fazer bodas de alguns casais. Não que eu tenha feito casamento, mas já fiz bodas de 25 anos, bodas de prata. Vi casais fazendo bodas de ouro, 50 anos de casado. É tudo muito legal. É tudo muito bonito. Mas mais legal é você sentar com um casal e perguntar sobre as dificuldades que eles viveram nesses 25 anos, nesses 50 anos juntos. Porque daí você vai descobrir que não é tudo belo. Na festa é tudo legal, na festa todo mundo ri, no culto todo mundo celebra. Mas para viver a proximidade, a intimidade, a comunhão, você começa a se deparar com aspectos da vida do outro que talvez você não deseje. E a nossa geração tem algo muito ruim. Nós já projetamos no outro aquilo que nós queremos que ele seja. Então nós nos decepcionamos com muito mais força do que outras gerações. Lucas fala que essa igreja era uma igreja que perseverava na koinonia, na comunhão, de estar junto, caminhar juntos, aonde o olhar, o estar próximo um do outro, fazia com que aquela igreja fosse uma igreja íntima, uma igreja próxima, onde as pessoas se conhecem. Eu sei que você não dá conta, meu irmão, de conhecer todo mundo. Talvez essa seja uma realidade que a nossa igreja vai enfrentar, a igreja da nossa geração vai enfrentar. Pessoas, membros da mesma comunidade cristã e que não se conhecem. Porque talvez nós vamos ter que ter mais cultos, porque já não vai dar para comportar aqui, por causa das novas regras. Talvez você venha num culto e o seu irmão venha no outro culto. Mas não é essa comunhão só que eu estou falando. O problema é quando você já tem um grupo e você não se relaciona. Quantas pessoas entram pelos templos e os pastores não sabem o nome? Eu vou fazer a meia-culpa porque a igreja foi crescendo. Eu já não consigo decorar mais o nome de todo mundo. Mas vai ter gente perto de você que vai decorar, que vai estar com você. Porque você precisa conhecer as pessoas, saber quem elas são. Para isso precisa de investimento. Todo mundo tem 24 horas no dia. Sabe por que uns têm comunhão e outros não? Porque uns decidem decidem andar uns com os outros. Vou te dar 2 exemplos. Tem pessoas que não, eu citei semana passada, você nunca ouviu talvez seu Paulo Rodrigues orar. Sabe por que você nunca ouviu o seu Paulo Rodrigues orar? Porque você nunca veio numa reunião de quarta-feira. Ah, pastor, mas eu tenho faculdade. Ah, pastor, eu estou cansado. É uma escolha sua. Ele preferiu estar aqui. Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi na Rádio Corredor, o pastor Rodrigo tem o seu grupinho especial com quem ele caminha. Não, é porque essas pessoas estão sempre comigo. Tanto para comer churrasco, quanto para ficar empenhado com o carro estragado no meio da madrugada. É escolha. Toda escolha gera detrimento de você não querer outra coisa. Lucas aqui está ensinando que uma igreja deve perseverar na comunhão, deve escolher querer estar junto. Hoje as crises são outras. Tem pessoas que estão com medo de vir na igreja por causa do Covid. Eu não posso obrigar ninguém a vir nos cultos. Assim como eu não posso também não obrigar ou obrigar as pessoas a deixar de vir. É uma escolha sua. Mas você precisa viver em comunhão. Terceira ideia, perseveravam na fé. E aí você olha, pastor, mas não tem fé, só na sua versão que tem aí. O texto fala que eles perseveravam no partir do pão. E se você é gordinho que nem eu, pensa que o texto está falando de comida, e o texto não está falando de comida.
Se você voltar nos evangelhos, você vai descobrir 2 discípulos a caminho de uma cidade chamada Emaús. Andaram com Jesus todo o tempo que Jesus estava na terra, mas naquele momento eles andaram com Jesus cerca de 15 quilômetros e não reconheceram quem era Jesus. Mas chegou um momento do dia em que eles pararam numa cidade e algo aconteceu. O que aconteceu? Jesus foi partir o pão. A maneira, talvez, que Jesus partiu o pão era diferente da maneira que eu e você partimos. Mas isso é uma ingerência no texto, então a gente não vai caminhar para esse lado. Mas o partir o pão aqui representa a ceia do Senhor, o estar participando da comunhão. Nós precisamos perseverar na nossa fé. Nós temos 2 símbolos de fé visíveis. Você que participa do Integrar aprende isso. O nosso batismo e a nossa ceia do Senhor. Não tem nada de místico, a água não é diferente, não vem do Jordão. O suco de uva não vem de uvas especiais do céu. O pão não é feito com trigo que vem de mar. Não, nada disso. Mas é o que aquilo representa. E o que aquilo representa é importante. E nós precisamos perseverar. Por exemplo, por que nós não fizemos ceia no tempo que estávamos sem comunhão aqui? Porque ceia representa comunhão, comunidade. Nós estamos sentando à mesa de Cristo Jesus, sozinhos, não, com os nossos irmãos. Nós precisamos perseverar na nossa fé. Você acabou de cantar uma canção que fala rompendo em fé, estourando da sua fé, está super cheio de fé. Em quem? No quê? Lucas diz para você perseverar na fé daquilo que Cristo havia deixado para a igreja. Quando nós aprendemos, quando Paulo ensina na ceia do Senhor lá em 1 Coríntios, nós aprendemos que todas as vezes que nós ceamos, nós lembramos daquilo que Cristo fez. Todas as vezes que nós ceamos, nós lembramos de um compromisso que Cristo tem conosco, de um dia cear na glória. Você precisa perseverar na fé. Quarta ideia desse primeiro ponto, você que está anotando, perseveravam na oração. Meu irmão, a gente ora muito pouco. Eu já estou cansado de falar isso aqui da frente. Já cansei de tentar ganhar você no cansaço. Agora, a minha oração é que o Espírito Santo transforme os corações. Nós oramos muito pouco. Por isso que Lucas fala para perseverar na oração. Nós achamos que oração é mandinga. Nós achamos que nós vamos orar e as coisas vão acontecer na hora que a gente quer. Como se a gente clicasse num botão e escolhesse: Deus, agora eu quero curar a minha dor de cabeça. Deus, agora eu quero receber isso. Não é assim, meu irmão. Porque as coisas não acontecem no seu tempo. A oração não serve para movimentar a mão de Deus a seu favor. A oração ela serve para movimentar o seu coração à vontade de Deus. Por isso que às vezes leva tempo. Porque nós queremos algo que Deus não quer para a nossa vida. E aí o Espírito Santo tem que trabalhar em nós. Tem que trabalhar no nosso coração. Eu amo muito as mães. Pena que nós estamos sem escola dominical, porque todo domingo, depois da escola dominical, um grupo de mães se reunia para orar pelos seus filhos, o projeto Desperta Débora. É só mãe que faz isso. Nunca vi um pai lá dentro, nem eu. É só mãe que vê o filho se desviar e dobra o seu joelho e fala: Deus, em nome de Jesus, traz o meu filho de volta. E os anos vão passando. Aquela criança que era assim, às vezes já é homem adulto e a mãe está lá: Deus, converte o coração do meu filho. É anos. Como Ana fez: Deus, eu quero um filho. É anos orando. Não é dias, não é horas. Jesus nos deixa bem claro para quando nós oramos, não usarmos de vãs repetições. E as pessoas acham que não podem então orar mais de uma vez pelo mesmo pedido. Não é isso, meu irmão. É a intencionalidade do seu coração. Quanto tempo você tem perseverado em oração? Deus me tem permitido conhecer pessoas ao longo dessa jornada cristã que têm cadernos de oração. Desenvolva esse hábito. Coloque lá
Hoje eu comecei a orar para que o pastor Rodrigo crie cabelo. Eu aceito, em nome de Jesus. Vai que dá certo, sem precisar de implante. Mas eu já estou desencanado. Daqui uns dias eu vou raspar zero. Talvez a versão pastor Rodrigo 2021 vai ser que nem o Ernesto. Por isso que ele senta aqui e eu fico observando sempre. Mas bota lá, hoje eu comecei a orar por isso. Para que Deus se manifeste dessa maneira. E depois você anota quando Deus respondeu. Olha, Deus, eu queria que Deus se manifestasse dessa maneira, mas na verdade Ele mudou o meu coração. Ou então Deus respondeu da maneira. É oração. É falar com Deus. Primeiro verbo, então, perseverar. Segundo verbo que eu quero que você guarde, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temer é o segundo verbo. Essa é uma expressão aqui no original, que só o apóstolo Paulo e Lucas usam em todas as escrituras. Você vai ler essa expressão, você pode até usar essa expressão traduzida em português, mas quando você vai no original é uma outra expressão. A expressão que está aqui em Atos, capítulo 2, nesse verso que nós acabamos de ler, só Lucas e Paulo usam. E é uma expressão que nós conhecemos muito bem, que é a expressão phobos, que vai dar origem a uma palavra nossa chamada fobia, ou seja, medo. Está com muito medo, temer algo. Todavia, lá no original, essa palavra significa outra coisa. Não é somente temer, ter muito medo de algo, um medo incontrolável. Mas é reconhecer. Você teme, você tem medo, porque você está reconhecendo todo o poder e toda a grandeza daquilo que é o objeto do seu medo. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm fobia de barata. Se nós pedimos para levantar a mão, talvez 90% das mulheres vão levantar as mãos. A pergunta que eu te faço é: o que uma barata pode fazer com você? Um chinelo, não precisa ser nem o pé 42 do pastor, pode ser um 35. Acabou com a vida da barata. Mas tem gente que tem fobia. Pastor, elas são loucas. Tem umas que voam, o senhor não vê elas voando, é pior ainda. Fobia é um medo incontrolável. Eu já falei para você, eu tenho medo, eu sou claustrofóbico. Quando eu tenho um lugar apertado é complicado. Toma conta de nós. Mas às vezes não vai acontecer nada. É tudo daqui. Não é esse medo aqui que Lucas está falando. Lucas está falando de um temor, porque nós estamos reconhecendo o poder daquele que nós estamos temendo. Tem a ver com reverência. É diferente. E o texto fala assim: e no coração de todos havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu não vou entrar na parte dos apóstolos, dá muito estresse, já pregamos sobre isso. Procura lá nas redes sociais da igreja que você vai ver. Eu quero falar com você sobre temer. Nós somos uma geração que não tememos mais o Senhor. Nós somos uma geração que tem a cara de pau de ficar pecando até as 25, e chegar aqui às 19h30 e entrar na presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Nós somos a geração que vem para o culto ao Senhor, aonde a nossa mente devia estar como a oração que o pastor faz, cativa em Deus, ou seja, na presença do Senhor. E nós já estamos no culto pensando em como nós vamos pecar depois do culto. O que nós vamos fazer depois que saímos daqui? Você teme mais o pastor, você teme mais a igreja, você teme mais o seu irmão, que não podem fazer nada, que são a barata nessa relação, do que Deus, que sonda o seu coração, que sonda a sua alma e que conhece a sua mente. O que nós vamos fazer então? Como nós vamos viver? Você pode ficar a sua vida inteira enganando o pastor,
Você pode ficar a sua vida inteira enganando a denominação. Pode ser até um pastor, um líder de uma igreja. Mas vai ter uma hora que Deus vai te chamar para um tete-a-tete. E aí? O que eu penso e pondero sobre isso é o que nós estamos vivendo nessa pandemia. Por isso que tem muita gente com medo de morrer. Por isso que tem muita gente que não pode usar das palavras do apóstolo Paulo e dizer, para mim a morte é lucro. Porque tem gente que sabe que está em débito diante de Deus. E aqui abrindo um parênteses, todos nós estamos, ok? Todos nós pecamos. Todos nós fazemos coisas erradas. Davi fez. O homem que era segundo o coração de Deus. A grande questão é como você coloca isso na presença de Deus. Você vai pecar todos os dias da sua vida. O pastor Rodrigo vai pecar todos os dias da vida dele. Mas como eu entro na presença de Deus? Será que eu entro na presença de Deus com meu nariz lá em cima, esbanjando a minha santidade, mostrando que eu posso alguma coisa, porque eu estou no culto presencial? Ou será que você vem para o culto presencial e você se quebranta diante de Deus e fala, Deus, eu não sou nada. Eu sou pior que a cola do cavalo. Eu não sirvo para nada. Se não for a tua ação graciosa na minha vida, nada pode acontecer. E eu sei que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos para destruir a minha vida, por causa do meu pecado. Porém, aprove ao Senhor apresentar o teu amor a mim através da cruz de Cristo Jesus. É um coração quebrantado. Nós precisamos ser a geração que vai mudar essa chave, que vai mudar essa história, porque nós já estamos sendo envergonhados. E eu não estou com problema nenhum, não me atinge. Se atinge você, não deveria. Quando você abre as páginas do jornal e diz assim, pastor fulano de tal roubou em tal lugar, porque crente, não sei, isso não toca no meu coração. Não atinge a minha vida. Mas é porque a igreja começou a virar chacota. Porque nós falamos que nós somos santos, mas a nossa prática de vida é diferente. Sabe por quê? Nós queremos demonstrar para os homens que nós podemos fazer as coisas. Nós queremos demonstrar para os homens que nós temos poder e autoridade. Mas de verdade, somos sepulcros caiados, lindos por fora, mortos por dentro. Nós não tememos ao Senhor. Eu gosto muito do exemplo de João Batista. E já falei para vocês, você que me ouve há mais tempo já me ouviu falar sobre isso. Eu quero muito que esse seja o meu testemunho no final da vida. Quando as pessoas começaram a falar do testemunho de vida de João Batista, falaram assim, esse homem não realizou nenhum milagre. Porém, tudo o que falou a respeito de Cristo Jesus era verdade. Tem muita gente querendo demonstrar poder, mas não tem Cristo dentro do coração. Até o diabo faz coisa, viu? Toma cuidado. Terceiro verbo que eu quero trabalhar com você, verso 44 e verso 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Persevere, tema, ajude. Alguns não cristãos, quando eles olham para a igreja primitiva, eles têm a audácia de falar que a igreja primitiva é mãe do socialismo, ou da igreja social, porque eles tinham tudo em comum. Eles dividiam todas as coisas. Só que quando essas pessoas sobem para falar desses sofismas, ou seja, dessas mentiras, que parecem até verdade, muito crente acaba acreditando, eles esquecem de falar que não eram só das coisas boas que eles tinham em comum. Eles partilhavam de todas as coisas.
Porque quando a Bíblia fala tudo, é tudo, não é português, não tem exceção. Quando a Bíblia fala todos, é todos, não é o português, não tem exceção. E aqui quando ela fala que eles tinham tudo em comum, é tudo, meu irmão. É tudo. Os problemas, as dificuldades, as crises, tudo eles partilhavam uns com os outros. As vitórias também, as alegrias também. Mas era tudo. E hoje a igreja não quer mais partilhar de todas as coisas. Um grande exemplo que nós temos uma reunião por semana, aonde você vem num culto por semana. E daí você conversa com as pessoas, não, por causa do Covid, pastor, eu não posso conversar, e casca fora. Então como é que você vai ter coisa em comum? Como é que você vai saber qual é o problema que a pessoa está passando? Como é que você vai saber qual é a alegria que a pessoa está passando? Se você não conversa, se você não distribui o seu coração com os outros, não tem como. Por isso que o texto fala que eles tinham tudo em comum, porque daí fica muito fácil de ajudar. Você talvez já passou por isso comigo aqui nessa igreja. Pastor, eu estou precisando de um cara para fazer uma reforma na minha casa. Eu tenho um irmão da igreja para te apresentar. Pode falar com fulano de tal. Pastor, eu estou precisando de alguém para consertar o meu computador. Olha, tem o fulano de tal na igreja. Pastor, eu estou precisando fazer as minhas unhas. Tem alguém? Tem uma irmã da igreja que trabalha com isso. Só que não deveria ser só eu a saber todas essas coisas. A gente, como comunidade, deveria saber. A nossa igreja, ao longo dos anos, tem crescido e vai continuar crescendo. Se a gente já não dava conta quando nós tínhamos 50 pessoas, quando Deus nos der 500 pessoas, aí que você não vai viver a comunhão. Aí que você não vai desfrutar. Aí que você não vai ter tudo em comum. Porque fica fácil. Já chegamos nesse momento onde está fácil. Você vem para o culto, você assiste o culto e você vai embora. Você não precisa trabalhar em nada, porque Deus já tem pessoas trabalhando. Mas não é isso que é a igreja. Por isso que o desafio é sempre para você somar com a gente. Andar com a gente. Sonhar com a gente. Entender os desafios. Ter tudo em comum. Para que a gente possa ajudar. E aí o próximo ponto, né, nos ensina algo interessante. Porque eles não ajudavam todo mundo a rodo. E nem tampouco eles vendiam todas as coisas. Não é a base de São Francisco de Assis aqui. Porque o texto fala que eles vendiam as suas propriedades, não fala que eles ficavam pobres, e nem tampouco fala que eles vendiam tudo e iam viver juntos. Mas fala que eles vendiam as suas propriedades e os seus bens, e com o produto daquilo, ou seja, com o resultado daquilo, à medida que ia surgindo as necessidades, eles iam ajudando. Ou seja, as pessoas sabiam que tinham dificuldades na igreja e precisavam auxiliar. As pessoas sabiam que precisavam pagar conta, comprar cesta básica, fazer diversas coisas, então elas ajudavam. E a maneira que elas tinham para ajudar era fazer o seguinte: pastor, eu tenho 10 terrenos. Você é bem de vida, meu irmão. Eu não tenho nenhum. Eu vou vender um dos meus 10 terrenos e vou doar para a igreja. Muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, eu não sei se é a realidade aqui de Pelotas, posso procurar na história da nossa comunidade, mas elas foram construídas em terrenos que foram doados por irmãos. Começava o trabalho, o irmão se sentia tocado, falava: pastor, pode construir a igreja lá no meu terreno. Não, mas você pode vender? Estou doando para a igreja. Estou dando para a igreja. Acontece isso. A gente vê esses testemunhos e por conta da sociedade que a gente vive, onde a teologia da prosperidade ficou tão pragmática nos nossos dias, que a gente não fala mais disso. E o inverso também me preocupa, porque muitos irmãos também são mesquinhos no coração e usam desse subterfúgio para dizer: eu não vou ajudar nada. Pastor, que se vire. Ministério, que se vire. Ele não está sempre falando que Deus vai prover? E vai prover. Nunca deixou a gente na mão.
O desafio é sempre que eu faço para você, Ele pode usar a sua vida para fazer isso. Como você tem ajudado as pessoas? Problemas e dificuldades sempre tem. Sempre tem. Os desafios são gigantes. As pessoas acham que dízimo e oferta é aquilo que a igreja precisa. A igreja não precisa do seu dinheiro. E olha, o pessoal da administração da igreja, o conselho vai dizer, pastor, não fala isso. A gente está com um desafio tão grande. A gente não precisa do seu dinheiro. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Eu preciso da sua vida. Porque Deus não comprou a sua carteira. Deus comprou a sua vida. Para você doar em prol do reino de Deus. 10% do seu dinheiro é o mínimo que você faz. Uma oferta é o mínimo que você faz. Agora, se você vê dificuldade de fazer isso, pode ficar tranquilo, que o resto é verdadeiro também. Você tem dificuldade de servir na igreja. Você tem dificuldade de evangelizar. Você tem dificuldade de falar de Cristo para as pessoas. Você tem dificuldade de andar na sua fé. Porque existe um Deus no seu coração. E não é eu que falo isso, é o próprio Jesus Cristo que fala. Que o dinheiro se torna um Deus no nosso coração. É ajudar. Ajudar. Às vezes, uma carona ajuda pessoas. Quantos irmãos da nossa comunidade que precisam ir ao médico e não tem como ir? Ah, pastor, hoje existe Uber, mas às vezes não tem dinheiro, meu irmão. Uma premissa que meu pai me ensinou quando eu tive meu primeiro carro. Você quer ter carro? Legal. Aprenda que com carro vem outros gastos. Gasolina, IPVA, troca de pneu, troca de óleo. Você tem que fazer tudo isso. Mas se Deus te deu o carro, Ele vai te dar a condição de fazer isso. E se Ele te dá a condição de fazer isso, qual o problema de um dia da sua semana você acordar às 6 horas da manhã e ir buscar o seu irmão em casa e levar no hospital porque ele precisa de você? Qual o problema? Tem pessoas que precisam só do seu dom. Na última semana eu estava com os meus pais, instalei um aplicativo, um dong, na televisão, porque eles queriam assistir os cultos na televisão. E eu fiquei prestando atenção porque eu sei que muitos de vocês já passam por isso também. Às vezes a gente não tem paciência de ensinar, porque a gente é de uma outra geração. Graças a Deus, Deus colocou a Dani na minha vida. Ela tem paciência, sentou com os meus pais, ensinou tudo direitinho. Não precisou fazer força de nada. É dom. É só você fazer aquilo que você já gosta de fazer. É ajudar as pessoas. A gente tem que fazer isso como igreja. Porque as necessidades vão surgir. Último exemplo, aproveitando o Covid para você entender. Você vai no mercado. Não vou entrar no mérito da discussão se você tem que ficar trancafiado ou não, se tem que ir para a rua ou não. Deixa que a internet está cheia dessas discussões e debate chato. Vai no mercado, liga para algum idoso da igreja. Melhor ainda, vê se no seu prédio, na sua rua, no seu trabalho não tem alguém precisando de alguma coisa. Ajuda. Ajuda. O que mais me envergonha, e aí é eu que falo, não, Senhor, não é a palavra, é o pastor Rodrigo falando, é quando eu começo a ver que tem ONGs muito melhores do que igreja. Logo que começou a pandemia, tem uma série no Netflix que o pessoal usa uma máscara, chama La Casa de Papel. E aquela máscara é de um grupo chamado Anonymous. Logo que começou a pandemia, um grupo aqui da Serra Gaúcha começou a fazer doação de alimento. Sabe o que eles faziam? Você entrava e doava. Sabe qual era o princípio? Quando você fosse doar, você tinha que estar com essa máscara. As pessoas que estavam recebendo o alimento não sabiam quem estava doando. As pessoas que estavam doando não sabiam quem estava do lado e caminhando. Que baita sacada! Não foi a igreja. É as pedras clamando. O trabalho que eu e você fomos chamados na terra para fazer, o mundo já está fazendo. Isso me envergonha.
Quando sai página do jornal, falando de pastor, de mulher que mata pastor, isso não me envergonha em nada. Agora isso me envergonha. Porque a gente tem algo, quando a gente ajuda pessoas, que o mundo não tem, que é a presença do Espírito Santo. Quarta ideia. Hoje o sermão é batista, não é presbiteriano. Persevere, tema, ajude, cresça. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza no coração. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. E esses 2 versos que nós lemos resumem o texto todo que nós acabamos de pregar. É como se Lucas pegasse o texto e aqui ele fizesse uma conclusão. Olha, ser igreja é isso, vocês precisam perseverar. Ser igreja é isso, vocês precisam temer. Ser igreja é isso, vocês precisam ajudar. E aí ele resume mais 5 pontos aqui. Ele fala sobre estar unânimes no templo. A ideia é que eles chegaram a um comum acordo. Olha, todo domingo às 19h30 nós vamos estar na Duque de Caxias 339 para celebrarmos ao Senhor. Essa é a ideia de estar unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, ou seja, manifestavam a sua fé. Tomavam as suas refeições, tinham um prazer. Algo que a nossa geração está perdendo. Eu cresci numa geração da igreja que acabava o culto, os jovens se juntavam e iam comer X. Pizza. Iam comer e dividir uma esfirra do Habib's, não interessava, porque eles queriam estar juntos. Hoje os jovens da nossa igreja querem estar juntos digitalmente. Está todo mundo na igreja, daí eles saem para ficar no WhatsApp. Repense essa questão. Quarta ideia que Lucas fala, eles louvavam a Deus. A sua vida de adoração era algo que o mundo via. Quinta ideia, eles contavam com a simpatia do povo. E aqui 2 coisas é importante você guardar. Primeiro, crente precisa parar de ser chato, porque crente na nossa geração é o cara chato. Nunca é, aquele cara é crente. Quando você está na sua empresa, alguém chega para você e fala assim, aquele cara é crente. Normalmente já é de maneira pejorativa, porque é o cara chato, que cobra, está sempre emburrado, está sempre chateando as pessoas, está sempre enchendo o saco das pessoas, desculpa a expressão. Porque a maioria dos crentes da nossa geração parou de pregar a Cristo Jesus e quer cristianizar o mundo, quer fazer com que o mundo siga as regras de Deus. Não foi para isso que você foi chamado. Os fariseus já fizeram isso, e deu muito errado. Você foi chamado para proclamar as boas novas da salvação. Mas é interessante aqui o grego que nos ensina, porque a mesma expressão que você ama falar, graça, é a expressão que Lucas usa nesse texto, para usar a palavra simpatia, que é a expressão grega charis. Quando Paulo ele começa a falar da graça de Deus, um favor imerecido, algo que nós recebemos e não merecíamos, ele usa a expressão charis. Lucas, quando ele vai falar da igreja, da relação que ela tem com o mundo, ele usa a palavra charis. Graça, favor imerecido. Continua sendo a mesma coisa. A nossa relação, que é marcada por algo que nós recebemos de Deus, também é manifesta na relação que eu tenho um com o outro. É um favor imerecido. A gente não faz quando a gente vai ganhar alguma coisa. A gente faz porque Deus nos mandou fazer. Não interessa os resultados. Mas é interessante esse ponto final. E é sobre esse ponto que eu quero falar com você. Porque Lucas faz o resumo, ele podia ter acabado ali. E eles contavam com a simpatia do povo. Ponto final. Se você tem blog, se você escreve, se você está na faculdade, tem que escrever suas dissertações, seus artigos, você sabe, cara, como é difícil acabar. Você tem baitas ideias, mas concluir é difícil dar o ponto final. E daí Lucas fala, e dia após dia, acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. E a expressão ali, salvos, não tem a ver com conversão, mas tem a ver com estado. Guarda isso. Tem a ver com pessoas que já estavam salvas em Cristo Jesus.
Dia após dia o Senhor acrescentava aqueles que já estavam salvos em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela foi chamada para crescer. A nossa geração quer deturpar algumas coisas. Você ouve pastores falando assim, você não precisa ficar preocupado com o número de pessoas. Porque Cristo não está preocupado com isso. Aprende uma palavra que você vai usar muito, que a nossa geração é muito boa nisso. Sofisma. Sofisma. Satanás, ele tem uma arte no sofisma. Uma mentira. Mas ela parece tanto com a verdade que você acaba acreditando. Normalmente o pastor que fala que Deus não está preocupado com números, a igreja do cara é minúscula. E daí ele vira para ti e fala assim, porque na nossa igreja não tem quantidade, mas tem qualidade. Se tivesse qualidade, teria quantidade também. Mas esse é um bate-papo que você deixa para os pastores brigar depois. O que eu quero falar para você é que não está em nós esse acrescentar pessoas. Não está em mim e você esse caminhar e trazer as pessoas para Cristo Jesus. Porque é o Senhor que acrescentava naquela igreja aqueles que estavam sendo salvos. A igreja precisa avançar, a igreja precisa crescer, a igreja precisa dinamizar. Nós estamos parados, meu irmão. Nós, por conta da crise, achamos que nós podemos ficar trancafiados dentro das nossas casas e não pregar mais o Evangelho. Nós achamos que por conta da situação que nós estamos vivendo, nós podemos simplesmente parar de sonhar, parar de projetar a igreja. Não, a palavra de Deus nos manda avançar. A palavra de Deus nos manda continuar a pregar. A palavra de Deus nos manda continuar a proclamar as boas novas da salvação. Porque mesmo com Covid, existem vidas que precisam conhecer a Cristo Jesus. E Cristo escolheu, aprove a Ele fazer isso através da loucura da pregação. Precisa crescer, precisa avançar. E o exemplo é bíblico. Todas as igrejas que não se desenvolveram nas Escrituras morreram. Nossa, pastor, isso é duro. Não é. A nossa igreja, algo que eu fiz e convido você a fazer, quando eu cheguei para assumir essa igreja, ler o livro de Atas da igreja. Você sabe que a nossa igreja já teve outras comunidades? Sabia que a nossa igreja teve um trabalho em Pinheiro Machado? Acho que o seu Paulo, dessa época. Onde é que está o trabalho? Acabou. Você sabia que as igrejas, o Rio Grande do Sul já teve outros trabalhos presbiterianos espalhados? Acabou. Porque quando a igreja começa a olhar só para dentro dela, deixa de cumprir o seu propósito, que é de buscar as pessoas e pregar o Evangelho, acabou. Morreu a igreja. E aqui eu não estou fazendo mérito de ninguém. É só porque quando a gente olha só para dentro, a gente para de olhar para fora. E a gente para de cumprir o nosso propósito. Nós podemos passar por isso, meu irmão. E aí fica um desafio para a nossa comunidade. Tem sido bênção o que nós estamos vivendo. Mas se em algum momento nós perdemos o foco, a Igreja Presbiteriana de Pelotas, a família Pepel, como a gente costuma falar, ela pode morrer. Ela pode acabar. Porque nós fomos chamados para avançar e nós ficamos parados. Se você observar o contexto do texto que nós lemos, você vai descobrir que a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém aqui, caiu nesse mesmo mal. Olha que interessante, eles tinham tudo em comum, eles amavam a comunhão. Sabe qual foi o problema? Quando Atos 1:8 é escrito, não é escrito para eles terem o Espírito Santo, para eles ficarem presos ali em Jerusalém, nem presos na Samaria, mas era para eles ficarem proclamando o Evangelho até os confins do mundo, e eles não fizeram isso. O que Deus faz? Calma que eu vou dar um jeito de vocês pregarem o Evangelho em tudo que é canto. Perseguição. Acabou com a igreja.
Reunia, sim, acabou. Os crentes começaram a fugir. E em cada lugar que eles estavam, eles tinham que pregar o Evangelho. É o mesmo movimento que nós estamos tendo hoje, meu irmão. Tem um movimento que já tem sido objeto de estudo de muitos pastores, inclusive desse que está falando com você. Nunca se viu um movimento de pregação digital como nos nossos dias. No começo do ano, você tinha 4, 5, 6, 7 pastores pregando. A igreja presbiteriana tinha um programa de televisão com o reverendo Hernandes. Meu irmão, hoje você tem live todo dia. Para ouvir o pastor Rodrigo, o pastor Arival, o pastor Jeremias, o pastor Roberto, o pastor Gidiel, tantos pastores. Eu brinco com o reverendo Rafael de Uruguaiana. As lives da igreja de Uruguaiana são sempre no mesmo horário da igreja de Pelotas. Ele fala, cara, isso é concorrência. Você tem que parar com esse ibope aí. A gente está indo em lugares que a gente não foi. Tem igrejas evangelizando em lugares que nunca evangelizaram. Tem pessoas que estão vindo já nos nossos cultos. O pessoal da administração me passou isso, da mídia. Porque começaram a assistir os nossos cultos pela internet. A igreja se movimentou. Porque a gente quis? Não. A gente foi obrigado. A gente foi obrigado a se manifestar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. E eu quero encerrar esse ponto lembrando você de uma história muito simples. Leia um livro da Bíblia, o livro de Josué. O livro de Josué tem algo muito especial que eu queria convidar você a ler. A primeira batalha de Josué. Só para você entender o que estava acontecendo. Moisés chega para Josué e fala assim, olha Josué, acabou meu tempo aqui. Agora é com você, esse povo é teu, problema é teu. Como? Você vai entrar na terra prometida, você vai conquistar as coisas. Primeira coisa, primeiro desafio que eles têm, atravessar o Jordão. Está entre eles e Jericó o rio Jordão. O que Deus manda Josué fazer? Fala para o povo pegar a Arca da Aliança, para os sacerdotes caminharem com a Arca da Aliança, e somente quando os pés deles estiverem dentro do rio, o rio vai se abrir. Deus não chegou lá e parou o rio. Poderia? Fez isso com o Mar Vermelho. Ali ele não fez. O povo precisou avançar. E Deus faz com que esse povo tenha a pior estratégia humana de batalha. Jericó era famosa porque as suas muralhas mediam muito mais do que 15 metros de altura. Quando eles veem Israel chegando, você vê isso no testemunho de Raabe. Eles sabiam quem era o Deus de Israel. Raabe, quando esconde os espias, fala assim, eu tenho ouvido histórias a respeito do Deus de vocês. Eu sei o quanto o Deus de vocês está ajudando vocês. Então eu já sei, Jericó vai tombar. E quando tombar, lembra que eu ajudei vocês. Eu não quero ficar aqui. Eu ia querer ver raios saindo de tudo que é canto. De tudo que é lugar. Você que joga videogame tinha que dar uns combos ali, destruir aquelas muralhas. O que Deus manda o povo fazer? Marche. 7 dias. Com um detalhe muito especial. 6 dias em silêncio. Marchando em volta das muralhas. No 7º dia você brade, porque Deus vai derrubar as muralhas. Infelizmente tem muita igreja que fica fazendo campanha de Josué com isso, e isso não tem nada a ver. Só tem a ver com você avançar mesmo. A sua fé precisa impulsionar você. A sua fé tem que fazer você olhar para as circunstâncias e querer mais de Deus. Pisar nas águas do Jordão, marchar em volta da cidade. Crer que Deus vai alcançar vidas através da sua. Nós vamos crescer. Pastor, crescemos uma pessoa por ano. Cresceu já. Pastor, crescemos uma pessoa a cada 10 anos. Cresceu já. Cada árvore tem o seu tempo. O que nós não podemos fazer é ficar parados. Por isso o desafio é avance. Vamos cantar? Cada vez que a minha
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Talvez ao terminar a mensagem você diga: pastor, eu não consigo perseverar, é difícil para mim. Eu até tento, mas não consigo. Quero orar pela sua vida nessa noite. Pastor, eu não consigo andar como tem que andar, não sei ajudar as pessoas. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pastor, eu não temo ao Senhor, estou vivendo em pecado, mas nessa noite eu quero deixar o meu pecado e viver para a glória do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você está com medo de crescer, de avançar. Eu quero orar pela sua vida, porque esse papo que nós tivemos sobre igreja não é ideia da minha cabeça. Começou com Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja e Ele pode tocar nas nossas vidas. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite, o tempo que podemos viver aqui como comunidade, desfrutar dos louvores, das canções, das orações, do ensino da Escritura. Deus, somos desafiados nessa noite a avançar, a olhar para o mundo com toda a dificuldade que tem se apresentado e avançar, porque o Senhor está conosco. A igreja é do Senhor, o crescimento provém de Ti. Deus, quero orar pelas vidas, Deus, daqueles que precisam perseverar. Aumenta a fé, anima aqueles que estão cansados, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu quero orar por aqueles que precisam, Deus, receber ajuda e ajudar. Desperta os corações a se dispor na Tua obra. Deus, desperta vidas cada vez mais para que nós possamos ajudar e servir como igreja. Deus, eu quero orar também em especial nessa noite por aqueles que estão confessando os seus pecados nesse momento, reconhecendo diante do Senhor que não temem ao Senhor, que têm uma vida de pecado, mas que querem deixar essa vida. Oh Deus, o Senhor comprou essas vidas com o Teu sangue. Manifesta o Teu Espírito Santo nesses corações. Nós queremos ser uma comunidade que adora o Senhor. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos de Cristo Jesus. Nós queremos ser uma igreja para essa geração e para as próximas gerações. Herdamos uma igreja e precisamos reconstruí-la, Deus, na Tua presença. Então nos ensina. Somos gratos por toda a história dessa comunidade, porque a cada ponto podíamos dizer que o Senhor está conosco. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E nessa noite queremos olhar para o futuro também e clamar ao Senhor, nos dá novas estratégias, nos faz enxergar o mundo como o Senhor enxerga,
para que nós possamos pregar o Evangelho e buscar aquelas vidas que o Senhor comprou, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão.